E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todas, todos e todos bem? Hoje estamos aqui para mais um bate-papo e eu já vou falar sobre o nosso convidado, que ele está aqui do lado, você também está vendo ele aqui do meu ladinho assim, tá bom? E antes disso, antes de rolar essa vinheta, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, ativar as notificações e espalhar para os amigos, amigões. E nos seguir no Instagram. Beijos, já já. Pessoal, hoje nós temos aqui um convidado que eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou fã dele. É o Daniel Colin, ator, diretor. Tu não é gaúcho, né, Daniel? Que eu me lembro, você não é Não, sou gaúcho. paulista. Olha Sou só. paulista. Ator, diretor, Mas paulista, morando aqui há quantos milênios já, né, Dani? eu moro mais tempo aqui do que morei lá. Eu moro aqui há 21 anos. É mais ou menos a idade que eu moro aqui, o tempo que eu moro aqui, mais ou menos esse tempo todo. Olha. E, gente, assim, eu e o Daniel, nós somos muito próximos, mas nós nos conhecemos há mais ou menos um ano, graças à pandemia. E quase nunca presencialmente, sempre virtualmente. Não, Daniel, uma vez presencial. Nas fotos do podcast. Uma vez presencial. Assim, pessoal, o Daniel fez uma coreografia que eu sou apaixonado para um grupo aqui gaúcho chamado Macarenando Dance Concept. E eles fazem um dança-letra. Dança-canção ou dança-letra, Dani? Não me lembro. Dança-letra, peraí. Só um segundo. Dança-letra. Dança-letra. E estou eu lá no meu Instagram, olhando, e daqui a pouco vem a Oração, que é uma música da Linda Quebrada, que eu sou apaixonado. A Anne, que eu entrevistei, também é apaixonada, e eu sei que o Daniel Colin também é apaixonado por Linda Quebrada. Eu também sou. A Anne fala que ela é uma filósofa contemporânea e ela não tem noção disso ainda. Pior, né? Pra mim, a Linda Quebrada é, sem sombra de dúvida, uma das artistas mais significativas do Brasil hoje. Sem sombra de dúvida. Concordo muito com isso, sou apaixonado pelo trabalho dela. Já falamos sobre isso. E daí, ele tem uma coreografia que está no Instagram. Eu vou ver se o Douglas deixa aqui o link do Instagram para mostrar isso. Que é a Oração, que é uma música que eu amo da Linda Quebrada, que ela canta com a Aline, que o clipe é maravilhoso. Tá ele e o Denis, que além de ator, bailarino, é o teu compadre, padrinho do teu filho, né? Isso mesmo. E eles são uma coreografia que eu me lavei chorando quando eu assisti. Eu sou daqueles que assiste uma coisa que gosta, vai dar parabéns, segue a pessoa, e foi exatamente isso que eu fiz com o Daniel. E com o Denis também. Curti, segui, mandei parabéns, adorei, blá blá. E com o Daniel a gente começou super a conversar, bater um papo. E dessas coisas de papo, de Porto Alegre ser um ovo e você não sabia de todo mundo tá lá, eu descobri que 2 das 3 peças que eu mais gosto de Porto Alegre, ele fez parte. Uma ele dirigiu e atuou, e outra ele atuou, e eu não sabia que era ele. Eu também dirigi, foi o Breves, né? Tu dirigiu Breves também? Também. Então, acabei de descobrir mais uma coisa, ele também dirigiu. E assim, é muito que louco. O Breves Entrevistas é um espetáculo, gente, chamado Breves Entrevistas com Homens Hediondos, do Teatro Sarcástico. São vários contos. Então, nesse espetáculo, cada ator do grupo dirige o outro colega em cena, em microcenas, né? Então a Guadalupe me dirige numa cena, eu dirijo o Ricardo em outra, e assim vai. E eu fiz a direção geral, né? Eu que montei tudo, né? E todos nós somos os diretores. Não, gente, acabei de descobrir uma coisa que eu sou, assim, me fala, assim, a gente tem muito papo para falar e a gente tem pouco tempo para conversar sobre tudo, né? Vamos por aí. Daniel, me fala da tua carreira como diretor, ator, porque a gente tem que conversar sobre o teu doutorado daqui a pouco, mas vamos começar pela carreira artística, vamos lá. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite, Anderson Lee, eu gosto de chamar de Lee. E Douglas, pelo convite, eu tô amando estar aqui, eu adoro essas trocas. Para responder a tua pergunta, eu sou paulista, né? Como eu comentei, eu sou de Santos, São Paulo, e eu saí de lá em 2000, março de 2000, quando eu passei aqui na URGS, né? Na Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Artes Cênicas. O meu plano era fazer 1 ano e pedir transferência, só que aí eu fui ficando, me dei super bem, consegui muitos amigos, muitos parceiros de trabalho e fui me envolvendo com grandes artistas da cidade. Era uma época que o Teatro Gaúcho estava em fervor, estava um fervor absurdo.
né? Uma leva que veio já dos anos 90, muito forte. Então, eu trabalhei com Depósitos de Teatro, que era um grande grupo, daqui ainda é. Maravilhoso. E aí, dessa função, quando eu me formei na URGS, a gente montou um espetáculo chamado Gordos ou Somewhere Beyond the Sea, que foi nosso trabalho de conclusão. E aí, esse trabalho, que eu acabei assumindo a direção, é o que marcou a estreia, né? A inauguração do Grupo Teatro Sarcástico, que é o grupo que eu faço parte, então, desde 2004, ou seja, 16 anos, né? 17 anos. Já não sei fazer mais conta. 17 anos, 17. E é isso, eu tenho trabalhado basicamente com Sarcástico, mas eu também trabalho com muitos outros artistas, né? Sempre trabalhei já em muitos eventos, já trabalhei na Expo Inter, trabalhei no Natal Luz durante 7 anos, sempre como diretor. Se eu não me engano, tu gravou Natal Luz alguma coisa no passado, no final do ano, não gravou? Ano passado foi o ano que eu não fiz Natal Luz, eu fiz até o ano retrasado. Tá. Mas eu trabalho direto em Gramado, com eventos, então minha carreira sempre está nessas funções todas: ator, diretor, dramaturgo e professor, né? Eu também dou aula há quase 20 anos. Então, mais ou menos é isso. E agora a gente tendo que se metamorfosear, se reinventar dentro do vídeo, né? Já Então, vamos falar agora sobre sou isso. até professor online, eu sou, entende? A gente vai falar já a gente fala sobre isso, porque eu sei que tem um workshop que tá rolando de um projeto que você ganhou, né? Sim, eu preciso até divulgar aqui para a galera. Já vamos falar sobre isso. Mas assim, gente, eu assisti. Eu trabalhei alguns anos na usina do gasômetro e eu cruzei com esta pessoa carismática e fofa. Eu sou apaixonado por esse homem, a gente se dá super bem. Pela pela usina milhões de vezes. E assim, era tipo, e sempre os dois trabalhando, né? Eu trabalhava com dança de salão na época e eu coordenava uma galeria de arte que tinha na usina do gasômetro e sempre me cruzando com o Daniel, mas nunca nos aproximamos e nem sabia. Assim, eu tenho a vasta lembrança lá no fundo da memória que a gente se cruzou de uma reunião e estava parado, sentado, né? Nós usávamos a mesma sala de vez em quando, trocar, enfim. E daí, mas nunca batemos um papo. Mas eu assisti um espetáculo dentro de um toldo de circo, com um nome maravilhoso, que era sobre falar sobre o Michael Jackson, e eu sou apaixonado por aquilo até hoje. E assim, e eu falei assim, gente, que teatro é esse? Pô, gente, eu morei muitos anos em São Paulo. E assim, tudo que era diferente, eu sabia que lá funcionava. Eu tô aqui em Porto Alegre, eu dou de cara com aquilo, eu falei assim, oi? Quem são essas pessoas? Quem é que está fazendo isso? Me fala um pouco sobre esse espetáculo, porque ele é maravilhoso. Era nós. Então, em 2009, a gente ganhou um Fundo Pro Arte para montar um espetáculo. Foi a primeira vez que a gente teve um financiamento para montar um espetáculo do Sarcástico, né? A gente tinha acabado de vir de uma temporada com 2 espetáculos muito premiados nossos, espetáculos independentes, que foi A Vida Sexual dos Macacos e O Jogo da Memória, que era para crianças. E aí a gente ganhou o Fundo Pro Arte para montar esse espetáculo, que era um delírio nosso, porque o conceito do trabalho era a gente estava se perguntando qual era a nossa identidade enquanto grupo naquele momento, né? Porque a gente estava lidando com temáticas super densas e com humor politicamente incorreto, que naquela época a gente chamava de humor negro. Hoje a gente não usa mais esse termo, evidente, por questões raciais, mas era um humor politicamente incorreto e nosso público era bastante escasso, assim. Então a gente começou a se perguntar quem éramos nós enquanto grupo dentro de um contexto de mercado de teatro. E aí veio essa ideia, que foi um trabalho meu do DAD, da URGS, que foi um trabalho teórico. Eu falei, gente, eu fiz um trabalho na faculdade de direção que talvez sirva, que era mesclar a biografia do Michael Jackson, que é um artista que a gente entendia que perdeu essa identidade não só musical com o decorrer das décadas, mas também física, né, evidente, racial, de plásticas e tal, e também com a Alice no País das Maravilhas,
que é uma personagem que está sempre conectada com essa ideia da identidade, né? Todo mundo perguntando para ela quem é você, quem é você. Então a gente fez esse delírio, esse cruzamento, e se chamou Wonderland, e o que o Michael Jackson encontrou por lá. Né? E aí todo mundo, ai meu Deus, a peça sobre o Michael Jackson, mas na verdade a peça, ela era sobre o Wonderland. E aí tinha uma das canções, ela era um musical. Tinha uma das canções que era a primeira, quando o público entrava, que a música dizia Wonderland, Hollywood, Bollywood, Projac e Porto Alegre. Então era tudo isso, né? Era sobre esse espaço de mercado de arte que condiciona esses artistas a se modificarem só pela fama e pelo sucesso. E foi um delírio, assim, a gente hiperlotou sempre, ganhamos todos os prêmios, viramos hiper conceituados, até hoje as pessoas têm delírios por causa desse espetáculo, a gente tem muita saudade. Alguém, esses tempos, mandou a gente, no início, galera, a gente jogava notas de dinheiro, assim, o público entrava, a gente jogava notas de dinheiro, que era uma nota com a foto do Elvis Presley, assim, não me lembro, o Ricardo fez o design zigomático. Esses tempos, alguém mandou uma mensagem que tinha aquela nota dentro da carteira até hoje. Ai, falou, que legal. gente, ela tem um Wonder Dollar. Então, assim, as pessoas têm uma lembrança muito legal desse espetáculo, e para nós foi bastante marcante, porque não só marcou o impacto que a gente trouxe na cidade, mas também acho que marcou não só para mim como diretor e dramaturgo e ator também, mas acho que para o resto da equipe, como um divisor de águas, assim, de um profissionalismo naquilo que estava fazendo. E é muito... eu percebo isso nas pessoas. E é muito louco, porque, assim, gente, desculpa, tem um delayzinho, né? Que quando eu vou falar, daí a gente acaba se interrompendo, mas é um delayzinho que tem. A gente tenta fazer o melhor possível. Mas é muito louco que tu tem uma gama de amigos e colegas de profissão dessa época que são extremamente talentosos. Eu sou apaixonado por vários deles, assim, de vários grupos que tinha no Usina do Gasômetro, né? Eu me lembro disso. A Usina do Gasômetro era um polo artístico, gente. Vocês não tem noção do que você quisesse, você ia achar lá dentro. E com qualidade, assim, musical, e dança, e música. Olha, era absurdo isso. Mas, ok. Meu querido, vamos lá. Mas o que te levou a fazer mestrado? E, obviamente, vai ter que me falar um pouquinho do teu mestrado e, obviamente, vai ter que falar muito sobre o teu doutorado, que fala sobre a região anal, vamos dizer assim, que, né, não posso te cortar. Ou como dizem aqui, o Si, né? Fala sobre o Si. O Si com Y. Isso. Então, o meu mestrado, eu sempre fui muito CDF, em termos de estudo e academia, assim. Né? Sempre fui, desde criança. Mas eu não tinha nenhuma pretensão de fazer uma pós-graduação. Não tinha, nunca tive. Porque eu sei que eu me dedico muito na coisa, e ao mesmo tempo eu estava num momento bastante de muito trabalho com sarcástico. Eu tinha saído recém do depósito, por um período eu trabalhei nos dois grupos ao mesmo tempo, e aí até que eu assumi o sarcástico junto com essa galera nova. Muito trabalho, a gente chegou a estrear 3 espetáculos num único ano. Mas aí, por um impulso que foi um pouco não muito legal, mas que é a verdade, eu comecei a ver umas pessoas que estavam fazendo pós-graduação em teatro. E que eram umas pessoas que não tinham um trabalho legal, eram umas pessoas, inclusive uma que outra, não citarei nomes jamais. Ok, concordo acho contigo. Acho um pouco antiéticas essas pessoas. E eu comecei a pensar assim, bem, gente, se a gente deixar essas pessoas ocuparem esses espaços de poder para sempre, esses lugares de poder vão ser sempre dominados por essas pessoas, né? E aí eu entendi que eu, como uma pessoa que trabalho com teatro, sempre trabalhei, precisava estar na academia para aprofundar e aprimorar o meu currículo, né? Para aperfeiçoar o meu currículo, mas que a academia também precisava de pessoas como eu lá dentro, né? Pessoas que vêm de família pobre, pessoas, né, que vêm de família racializada, enfim, todas as questões. Então veio desse lugar, veio quase um lugar de tipo, então tá bom, sabe? Um sentimento que não é muito legal. Me aguarda, um sentimento que não é muito legal, mas que
com o tempo, eu fui entendendo ele, fui entendendo que era pegando para mim um espaço que também poderia ser meu, apesar de todos os meus privilégios, como um homem cis, enfim. Mas, assim, eu merecia aquele espaço tanto qualquer outra pessoa, né? E não foi algo forçado, porque, como eu falei, eu sempre gostei, né? Tanto que eu acabei o doutorado, já quero fazer um pós-doutorado. Eu adoro estar dentro da academia, apesar de detestar a burocracia da academia. Mas foi daí. E aí veio esse mestrado, que aí, por coincidência, na URGS, eu tinha chance de fazer um mestrado prático. E eu sempre fui um artista, né? Eu sempre me disse assim, na graduação eu fui bolsista da professora Inês Maroco, uma pesquisa prática, então sempre fui muito da prática, né? E aí foi a chance de fazer um mestrado teórico prático, que foi ótimo. E foi quando eu me aproximei mais da linguagem da performance, que foi o que abriu as portas para o meu doutorado. O teu doutorado eu soube que você foi até, se eu não me engano, você foi até São Paulo também e pesquisou com o grupo dos macaquinhos, não foi também? Não teve isso? Sim, sim. Conte Sim. sobre... O meu doutorado, para você que está caindo aqui de paraquedas, pessoal, eu fiz doutorado em teatro na UDESC, né, que é a Estadual de Santa Catarina, e eu pesquisei artistas brasileiras e brasileiros que usam o cu nas performances, ou o si, com Y, se você é muito pudico. E é isso mesmo, né? Eu nunca usei o termo ânus, eu não uso o termo ânus, aliás, eu faço um deboche na tese, que eu digo que ânus é uma palavra procto-higienista, higienizada, não é de ânus que a gente está falando. A gente está falando de cu mesmo, né? E todo esse imaginário que o cu traz, não só sexual, mas de censura, de sujidade, enfim. E aí eu analiso o trabalho de alguns artistas brasileiros que estão por aí. Dois grupos de Porto Alegre, que é a Companhia Espaço em Branco e o Levanta Favela, outros artistas solos, e um dos grupos que eu pesquisei foi o Macaquinhos, que foi um grupo que ficou muito famoso na época da eleição do Biruliro para a presidência. E que a galera postava assim, então a arte agora é enfiar dedo no cu. E esse foi um dos motivos que me fez pesquisar isso. Minha pesquisa era uma outra questão, mais a ver com sexualidade e arte, e isso veio, gritou, e eu pensei, tipo, olha o que é o menosprezo, né? Tipo, que lugar é esse que se ainda perpetua a arte como algo que tem que ser... bonito e belo, distante, sabe? Distante, intocável, europeizado, digamos assim. Se daqui a pouco a gente vai falar sobre colonialidades, a gente tem que entender isso. Nós temos uma amiga em comum, e acho que a tua amiga também, que é a Luluca Luciana, que ela segue no trabalho dela falando sobre o cu, né? Eu estava vendo agora no Instagram. A Luluca, desculpa, a Luluca fez a residência do Macaquinhos comigo. A Luluca é fantástica, eu sou apaixonado por ela, assim, super fofa, queridíssima. E agora ela continua falando sobre o cu. Agora são os adesivos, tu pode comprar um cuzinho, um cuzão, um cu normal e adesivado assim. Ela é maravilhosa. Tá, então a gente vai começar a falar, acho que a gente tem que falar sobre decolonialismo. Comenta um pouco pra gente sobre decolonialismo, Dani, para explicar, para você entender o que você está falando. Ai, gente, então... Uma pincelada, é só uma pincelada. Sem querer ser muito careta assim, nesse papo, mas qual é a ideia geral disso tudo? Na verdade, isso eu aprendi com essas artistas que eu analisei, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse conceito e tal. É a gente entender uma questão... como é que eu vou explicar de forma rápida? Por muito tempo se pensou na colonização como um período, né, que a gente sabe que foi violento, né, de escravidão, de tudo isso que a gente já sabe, pelo menos as pessoas mais sensatas, né? O que se entendia é que quando teve o processo de independência, se entendeu que tipo, acabou as colônias, acabou a colonização, acabou o colonialismo. E aí alguns estudiosos começaram a estudar o que seria o pós-colonialismo, né? Sobretudo uma escola indiana, que dizia como é que ficou na Índia essa questão, né, do pós-colonialismo. O que eu estudo são alguns autores e autoras da América Latina
que dizem, assim, a grosso modo, que o pós-colonialismo, de certa forma, não existe, porque a gente segue num processo de colonialismo. Então, esse processo de colonialismo é o que eles chamam de colonialidade. Então, a gente está num processo de colonialidade, porque nada foi superado. Pelo contrário, segue tudo na mesma estrutura. Então, quando a gente ouve que racismo é estrutural, sim, é porque o racismo, ele é uma das bases básicas da colonialidade. Ele foi inventado pela colonização, né? A noção de racismo. Então, a colonialidade seria essa realidade, a grosso modo, e se expressa no poder, no saber e tal. O que a gente tem feito nesse movimento de anticolonialidade, é o que a gente tem chamado de processo decolonial, a decolonialidade, que é um movimento que vai contra esse movimento, ou reconhece uma outra possibilidade. Então, que nem eu falei agora há pouco, a questão da europeia. A gente entendeu que tudo que é pensamento, que é inteligência, que é belo, que é perfeito, vem do norte global, vem da Europa, vem dos Estados Unidos. Sendo que a gente pega tudo que vem do sul global e acha que é uma bosta. Tem uma autora que eu sempre cito, que eu uso na minha tese, que é a Larissa Pelúcio, que é maravilhosa. Só porque estão me interrompendo. Estou gravando. Gente, eu tenho um filho que agora... Só um segundo. E... voltando. Tem uma autora, que é a Larissa Pelúcio, que ela diz uma questão que eu acho muito legal, e eu gosto muito de pensar sobre isso, eu falo sempre para alunos e alunas. Ela diz assim, disseram para a gente, aqui no Brasil, na América do Sul, que a gente vive no cu do mundo. E a gente aceitou essa condição. A gente aceitou que a gente vive no cu do mundo, sem pensar nas metáforas simbólicas que isso traz, né? E ela coloca, mas se o mundo tem um cu, é porque ele também tem uma cabeça. E essa cabeça é a cabeça pensante. Então, quando eles dizem que a gente é o cu do mundo, eles se colocam como a cabeça do mundo. Né? E nessa relação hierárquica corporal, há essa hierarquia geográfica também, né? Então, tipo assim, a gente venera tudo que vem da Europa, dos Estados Unidos, e tudo que vem do Sul é uma bosta. Então, o que a gente faz não tem valor teórico, o que a gente faz não tem valor de conhecimento, por um processo histórico de colonização. Então, essas artistas que eu analiso na minha tese, o que elas fazem quando elas botam o cu à mostra? Elas estão invertendo essa lógica. Elas estão dizendo assim, vamos parar de olhar para a cabeça e vamos olhar para o cu. É uma metáfora corporal sobre uma metáfora geográfica política, geopolítica, né, histórica. Então, vamos parar de falar da cabeça, vamos falar do cu, vamos olhar para o cu. Porque é isso, o corpo ele não existe sem o cu. A gente pode achar sujo, a gente pode ter todas as nossas... Mas não tem como tirar o cu desse corpo. Ele é tão fundamental quanto o cérebro e quanto a boca. Então, assim, que lugar é esse que nos colocam e que a gente se coloca? Eu acho que o processo de decolonizar está nesse espaço, assim, né? De repensar outras memórias e outras histórias que não nos foram contadas. Mas olha, tu tá falando e eu tô começando, eu tô linkando com bate-papo com a Anne, né? Que a Anne, ela é professora em Brasília, escola, faculdade particular, perdeu emprego com a pandemia, tudo parou, blá, mas ela fala uma coisa que ela mandou a tese de doutorado, a ideia da tese dela para 4 universidades, 4 orientadores, e teve 4 nãos, né? Não é interessante tua pesquisa aqui, não faça, porque ela vai fazer uma pesquisa, olhar pela epistemologia, gênero e sexualidade, pela epistemologia indígena e afro-brasileira. Olha que legal. Sabe quem aceitou? Canadá. Universidade de Ottawa. Sim. Ela vai estudar a mesma coisa que ela estudaria aqui, só que no Canadá, porque nunca teve alguém querendo pesquisar isso. Então, acho que nós mesmos, o povo, a teórica elite pensante brasileira, vamos falar assim, que acho que é por aí, não quer saber sobre isso. Não quero saber sobre gênero e sexualidade, ainda mais se for olhar isso pelo viés indígena e afro-brasileiro. Quem são vocês para falar sobre isso, né? Eu te entendo perfeitamente quando você fala isso. E aí eu...
E aí eu volto ao que eu estava falando sobre os espaços de poder dentro da universidade. A universidade, ela é um espaço histórico de opressão das epistemologias que não são as europeizadas, né? Então, exatamente, a universidade brasileira, ela não tem, a academia brasileira, ela não tem interesse nesse tipo de pesquisa. Claro que hoje o movimento começa a mudar, isso já está mudando, já está crescendo, está modificando, né? Justamente por trabalhos como o da Anne, como o meu e como de outras tantas pessoas que estão por aí, né? Agora uma quantidade de muitas pessoas no doutorado trans, né? Eu sou muito próximo da Dodi Leal, que é uma professora trans, que foi da minha banca, inclusive, que está pesquisando a teatra, né, como ela chama, que é esse teatro que não está num sistema, né, cis com C. Então, essas outras corporeidades dentro da academia, elas criam um atrito no que historicamente sempre foi esse espaço de poder hegemônico, sim, né? Uhum. Que, gente, há 20 anos atrás, quando eu entrei na academia, os doutores em teatro eram, sei lá, eles eram 10 no Brasil, bem na boa. Eram muito poucos. Quase todos brancos. Quase todos brancos. Porque era isso que era destinado às pessoas. Eu mesmo, quando entrei na graduação, há 20 anos, não tinha tantos colegas negros, não tinha nenhuma colega trans. Né? Nossa. E Então, hoje é bem assim, diferente, né? Graças ao bom pai. e hoje modificou essas coisas e se espera que modifique cada vez mais, né? Então, a gente precisa ocupar esses espaços de poder, sim. Ah, quem tiver interesse sobre esse tipo de assunto, termina esse vídeo, vai até o final, tá? Mas termina o vídeo e procura Grada Quilomba, com K. Grada Quilomba, que é uma professora portuguesa que fala sobre questão de colonialidade. Ela é maravilhosa. Ela tem um livro chamado Memórias da Plantação, que foi publicado agora em português. E quem não tiver grana para comprar, ou quem não tiver acesso ao livro, pelo menos vê as entrevistas dela, porque ela é fenomenal e ela fala exatamente sobre essa questão da academia, né? Ainda mais ela em Portugal, porque ela é uma pesquisa, ela é portuguesa, mas de família africana, então ela é negra, uma pesquisadora negra. Então ela fala sobre essa realidade dela em Portugal, que é um país hiper conservador, né? Bem, Ah, aqui estamos nós. né? Mas só aproveitando todo esse gancho, assim, então, assim, você acaba o doutorado, e o doutorado acabou há uns 2 anos, não foi isso, mais ou menos? 1 ano, 2 anos? 2019. 2019, 2019. tá. Estamos 2 anos, então, 2021. E logo em seguida, 2020, a gente está na pandemia. E daí eu percebo que você tem que reinventar a forma que você dá seus cursos. Me fala sobre isso, porque a gente vai Sim. falar onde que a gente quer dar o teu próximo curso, né? Vamos construir esse caminho. Me fala sobre os teus cursos agora. São todos online, né? Criatura, eu vou só fazer um parênteses Tá. para vocês, só para vocês pensarem comigo de que realmente, citando a minha própria tese, a língua é mesmo o chicote do cu, né? Porque eu vou lá atrás, quando eu estava no mestrado, eu era bolsista e eu tinha que fazer atividades ligadas à pedagogia e a pós-graduação da URGS queria me obrigar a fazer um curso de educação à distância. E eu fui numa aula e eu não suportei e eu quebrei o maior pau na secretaria. Quebrei o maior pau falando, eu não vou fazer, porque é um absurdo. Eu trabalho com teatro. Eu jamais farei teatro virtual. Para que eu preciso de educação à distância? Olha aí, E gente. daí o Olha mundo aí, dá uma volta. olha aí. Tô achando que a pandemia foi um plano do cosmos só para dizer para mim, toma, fela da puta. Não vai fazer virtual sim e não me incomoda. Vai. Ah. E aí eu tive que reinventar. Eu já meu processo, todos os professores de teatro e todas tiveram que se reinventar porque é algo que foi absolutamente novo, né, para todo mundo, está sendo. Eu dou aula com frequência numa escola de teatro em Caxias do Sul. Eu estava com 2 turmas acontecendo e aí a gente foi pego de surpresa, teve que terminar o semestre com as turmas, turma adolescente. Então, quer dizer, eu aprendi na marra, como quase todo mundo,
E depois eu tive que me reinventar para os meus workshops. Meu trabalho acabou total, né? Eu zerei total, não tinha mais apresentação. A gente não tinha, né, apoio do governo, todo mundo sabe, não tinha nada. E aí eu comecei a inventar esses workshops que eu já fazia presencial em formato virtual, né? E aí eu planejei, porque eu já fazia workshops de processos decoloniais e também fazia workshops de arte, gênero e sexualidade há alguns anos, né? Desde o processo inicial do doutorado. Porque eu comecei a aprofundar nas questões de sexualidade, de gênero. Foi quando também eu me assumi, me afirmei mais como militante LGBTQIA+. Então, foi um processo que rolou junto. E aí me reinventei para esses encontros virtuais. O que, por um lado, foi muito complexo, porque meu trabalho todo é corporal, e aí ele me travou nesse sentido. Eu ainda preciso me reinventar nesse espaço, porque ele acaba sendo muito mais mental, os meus encontros virtuais. Eu proponho coisas práticas, mas assim, mais individualizadas, não tanto coletivas, do jeito que eu gosto. Mas, por outro lado, eu tive muitos alunos e alunas de outros estados do Brasil, que foi uma delícia. Então, eu tinha gente de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, teve uma menina que se inscreveu da Bahia, mas na última hora não pôde fazer, Caxias do Sul, São Paulo, Minas. Então, foi muito legal para a turma essa troca de ideias, porque a gente está no mesmo país, mas é um país enorme. Então, a realidade, por exemplo, dei um workshop de performatividade bicha. Então, ser bicha, né, do que a gente discutiu, numa capital como Porto Alegre, não é a mesma coisa que ser bicha numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul. Não é a mesma coisa, né? Uma bicha afeminada tem um impacto de violência muito maior, né? De repressão muito maior. Enfim, então foi legal por esse nível de discussão. Então eu estou nesse espaço de reinvenção mesmo ali. Assim, mas é muito doido, Dede, porque assim, eu percebo, desde que a gente se conhece, nesse um ano, gente, ele marcou uns 3 ou 4 workshops já. Ele montou o podcast, nós vamos falar sobre isso, porque o nome do podcast é maravilhoso, que é o Pod 4. Pod, é POD e o número 4. Pode. Pod 4, maravilhoso. Tá com um curso agora que foi teve um concurso, né? Teve uma seleção para financiamento desse curso. E eu acho muito interessante isso, que você vem me dizendo assim, eu não queria, não é a minha área, eu não queria, eu nunca me imaginei fazendo isso. E quando você vê num ano de 2020, você montou vários workshops, várias performances, várias coisas, tudo online, tudo virtual. Né? Eu acho que tem toda a razão. A pandemia veio só para calar a tua boca, né? Não gosto mais de ti, não quero mais papo contigo. Culpado. Me fala um pouco o próprio Oração, né? O próprio projeto do Oração. O próprio projeto do Oração foi um trabalho com o Denis, que é meu parceiro desde sempre, né? E foi um trabalho que eu nunca tinha feito, uma videodança, eu não sou bailarino, né? E aí foi uma proposta do Denis e foi como a gente se conheceu, né, Li? E veio daí também, desse desespero por fazer alguma coisa. É assim, é muito louco, gente, assim, quando acabar o vídeo, assista até o final, como o Dani já falou, mas assistam, procure Oração no Instagram, Macarenando Dance Concept. Olha, eu sou apaixonado pelo trabalho. Toda vez que alguém fala assim, eu gosto da quebrada, assiste essa coreografia com o Daniel Colin, com o Denis Glory, eu nunca sei se falar sobre o nome dele, mas tudo bem. Me fala agora, vamos falar sobre isso agora. Fala sobre o teu curso agora. Outra coisa, antes de você falar sobre isso. Uma coisa muito legal, o Daniel está dando sempre da bolsa para pessoas trans. Sempre tem bolsa ou desconto, mas eu sempre me lembro da palavra da bolsa para pessoas trans. Eu acho isso fantástico, Daniel. Parabéns. Mereci. É o mínimo, né? É o mínimo. Me fala, é o então, mínimo que a gente pode fazer enquanto pessoa cis, com nosso privilégio cis. É o mínimo. Eu gostaria, na verdade, esse workshop que eu vou falar agora, ele vem exatamente desse movimento, porque assim, eu sempre disponibilizei bolsas para pessoas trans, para pessoas negras, indígenas também, mas ao mesmo tempo era o meu trabalho e eu estava fazendo justamente porque eu estava sem dinheiro nenhum. Então eu não podia dar assim 200 bolsas, né? Eu estava conseguindo dar uma bolsa, né? Uma coisa assim que era o que eu conseguia porque eu também precisava me alimentar.
Então, quando surgiu esse edital, que é da Fundação Marco Polo, eu pensei exatamente nesse workshop, porque o que acontece? Eu tenho trabalhado muito com pessoas de sexualidades e gêneros em dissidência, né? Então, são pessoas marginalizadas, de modo geral, né? Por questões sociais e políticas. Então, muita gente não tem uma grana para fazer um curso, às vezes não tem nem grana para estar na internet, a gente sabe. Né? Então, o que eu planejei? Eu consegui esse edital. É um edital justamente para fazer esse workshop, que eu sempre fiz, só que no módulo mais extenso. O meu workshop sempre eram 4 encontros. Esse vão ser 12 encontros, totalmente gratuito para 40 pessoas. Tá? Até 50 eu consigo botar, mas o meu foco é 40 pessoas sobre arte, gênero e sexualidade. Tá? O que vai ser legal pra caralho nesse workshop? Assim, primeiro, porque ele é gratuito. Eu acho que isso vai ser absurdo demais, assim, né? Segundo, que por mais que ele tenha uma demanda de encontros, que são 12 encontros, os encontros vão ser gravados e aquelas pessoas que não puderem estar na aula podem ver depois, né? Porque às vezes tem problema, a internet cai, aquelas questões. Então as pessoas não precisam ter aquele compromisso de estar, ao mesmo tempo que é importante estar no encontro presencial, porque minhas aulas são sempre no debate, né? E eu vou ter a participação de 4 profs convidados, né? Que são as maravilhosas Silvana... agora eu me esqueci o nome da Silvana, gente. Silvana Rodrigues, a Helena Trindade, o Chico Tustenhagen e a Thaís Fernandes. E que são pessoas maravilhosas que eu já sou parceiro há anos, a gente nunca conseguiu trabalhar efetivamente, só a Thaís, que é minha parceira do Wonderland, desde lá. E essas pessoas também vão estar trazendo as suas experiências desses lugares, né? Do gênero, da sexualidade e da arte. Então vai ser uma troca absurda. Eu estou muito feliz. E a gente já começa a divulgar as inscrições esse mês, porque o workshop já é mês que vem, em maio. Então fiquem ligados, avisem as pessoas, porque assim vai ser bafo babado. E a ideia é que no final do workshop cada aluno e aluna crie uma video performance que vai ser agrupada num mini festival que vai estar disponível no YouTube. Então vai ser muito legal também nesse sentido, né? Vai ser plural em todos os aspectos, é o que eu espero, pelo menos. Não, eu acho que tem tudo, já deu certo, né? Você conseguiu esse edital, você ganhou esse edital, apresentou a tua proposta e ela está aí para jogo. E eu acho muito legal no ano que a gente está passando, porque 2021 para mim é 2020 a sequência, né? Não é 2021, para mim é 2020 a sequência. Sim. Né? Mas a gente tá falando com a Cassandra Calabouço ontem, e ela tá com o Festival Põe em Drag, e ela cancelou várias coisas, vários convidados que teriam que vir pessoalmente, cancelou porque ela tá pensando na saúde de todo mundo, de não estar junto, principalmente nessa fase nossa. Sim. Mas eu acho maravilhoso essa reinvenção de pessoas do seu trabalho, né? Fala, eu te interrompi. Não, eu ia falar isso, porque o lado bom desse edital da Marco Polo é que ele foi pensado durante a pandemia e para a pandemia, né? Então, todo mundo, imagino, que era um dos requisitos do edital, era o quanto o teu projeto ele está dentro dos conformes da pandemia, né? E o meu projeto ele foi pensado 100% para ser executado à distância. Perfeito. Né? 100%. Uma pergunta. A única coisa que não... Para não dizer que é 100%, eu vou ter que sair um dia para gravar num estúdio uma questão de áudio, mas fora isso, todo o resto é virtual. E como é que a gente vai encontrar link, essas coisas todas? Vai ter site, vai ter Instagram? Como é que as pessoas vão entrar em contato? Vai ser tudo pelo meu Instagram, que é @danielcolim_ator. Vai estar aqui embaixo, gente. E vários amigos, apoiadores vão estar nos ajudando na divulgação. Inclusive o Universo Queer vai estar nos ajudando. Mas não tenha dúvida disso. Assim espero. Universo Queer, All Design e Arcanjo Eli estão junto contigo nessa, tranquilo. Que bom. Porque a ideia é isso. A gente está buscando
um público que seja exatamente dessas sexualidades e gêneros dissidentes, que seja um público que esteja conectado na internet. Então, o nosso foco de divulgação vai ser bem pelas redes sociais. É um público porque a ideia é a gente estar produzindo material, pensando esses espaços pelas redes sociais e produzindo material artístico para as redes sociais, como foi o próprio Oração, né? E assim como não só Oração, como tantos outros que a gente tem feito por aí. Eu acho ótimo isso, e acho que a gente precisa cada vez mais manter a mente, né, ativa, né? A gente está sempre dentro de casa sem fazer nada. E me diz uma coisa, o que te leva a ser um militante ou milituda, como a gente sempre brinca, né? Eu sou milituda. O que te leva a ser um militudo do LGBTQIA+. O que te motivou a isso? Começa por aí, né? Então, quando eu sempre me entendi um sujeito bissexual. Quer dizer, sempre me entendi também é too much. Acho que o sujeito bissexual ele tem um período bem complicado, né? Presente. Assim, né? Tu sabe. E aí, eu sou casado com a minha esposa desde 99, a gente está junto, né? Então já vai aí 22 anos juntos. Que ela é minha amiga de infância, a gente é super parceiro, não tem ninguém mais parceiro na minha vida do que a Patrícia, imagino que eu seja o dela também. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo esse processo da bissexualidade dentro de um relacionamento monogâmico, né? Mas eu achava, por um bom período, desde que eu entendi isso, como eu estava casado, eu não tinha envolvimento com outras pessoas, eu achava que aquilo era um problema meu, pessoal, que eu tinha comentado com a Patrícia, ela sabia, mas eu achava que era uma questão pessoal, que não tinha nada a ver com... Ninguém tinha que saber, né? E aí, dentro do doutorado, a primeira pergunta que veio, quando eu falei que eu ia pesquisar cu, foi: mas por que tu quer pesquisar cu? Elas perguntam. Ninguém pergunta por que o demônio, o desgraçado, vai querer pesquisar Stanislavski ou Antunes Filho, mas para mim pergunta por que eu vou pesquisar cu. Com certeza. E aí, mas por outro lado, me fez repensar que lugares eram esses que eu estava mexendo, né? E aí eu entendi muito dessa ideia da bissexualidade como um posicionamento político, né? Eu fui entender o quanto o sujeito bissexual ele é apagado, inclusive dentro do movimento LGBTQIA+. Então, os discursos bifóbicos estão aí o tempo inteiro dos parceiros gays, das parceiras lésbicas. Então, tem várias camadas de preconceito em relação à bissexualidade. E aí eu fui entendendo que eu precisava me colocar como um homem bissexual para trazer visibilidade a esse sujeito, né? Então, comecei a fazer isso, me entender melhor nesse lugar, me entender, né, como um discurso político, e aí me encontrei com alguns parceiros de vida, que foi o Juliano Barreto, a Natasha Vilar e o Vinícius Zuravski. Nós construímos o Pod 4, que é esse podcast sobre gênero e sexualidade, porque ali nós temos um bi, dois gays, nós temos um bi, dois gays e uma sapatão, e a gente tenta discutir esses assuntos na maior possibilidade. Então, nenhum de nós é trans, mas na medida do possível a gente sempre tem uma pessoa convidada que seja trans, para também estar trazendo esse questionamento, né? Tentar ser o mais plural possível dentro dessa realidade. E a gente criou então esse projeto que nós apresentamos 31 episódios em 2020, que foi muito legal. A gente teve depoimento de mais de 70 pessoas, né, discutindo com a gente os temas, gente convidada, foi muito legal. E a gente fez uma pausa porque o nosso plano era criar um canal de vídeo, né? Só que aí foi quando a pandemia piorou, porque o Pod 4 surgiu um pouco antes da pandemia. A gente surgiu em fevereiro, logo em seguida veio a pandemia, daí a maior parte dos episódios foram feitos na pandemia, né, em isolamento. E aí quando deu aquela final do ano que estava tudo começando vamos relaxar, já tá melhor, a gente pensou, vamos começar a gravar nosso programa de vídeo, deu o boom de novo. Então a gente parou.
Infelizmente a gente está parado tanto com o podcast quanto com o vídeo. Mas a gente direto recebe gente falando: eu acabei de ouvir o Pod 4, gostei de falar tal coisa. Assim, é muito louco, porque assim, eu sou apaixonado pelo Pod 4, você sabe que eu te falei isso várias vezes. E eu acho que você tem uma sintonia muito grande, você, o Vini, a Natasha, o Juliano, você assim, tem uma sintonia fantástica. E eu tenho, em primeira mão, que não está no ar ainda, mas temos uma parceria de All Design, Universo Queer, Riot e Pod 4, porque tem umas fotos fantásticas que foram feitas pelo Douglas, com a assessoria das joias minhas, maquiagem do Eduardo, né? As fotos são maravilhosas, o teu card seja como aquelas fotos, eu já sei que tem uma foto com a mão assim, um rosto bem maquiado, certo? Provavelmente vai ser aquela. É um projeto fantástico, gente. Eu me lembro de um que, para mim, icônico do Pod 4, é a entrevista com a Valéria. A Valéria Barcelos é maravilhosa. Outro com a Cassandra também é maravilhosa. Com o Sandrinho, isso a gente que eu conheço, né? Tô citando das pessoas que eu conheço, né? O Sandro K, assim, fantástico, escutem. Vamos deixar também o link aqui embaixo também. Eu acho que você tem que fazer vídeo, porque o Universo Queer, você sabe, nasceu em agosto do ano passado, na necessidade minha e do Douglas de falar e comunicar mais alguma coisa. Eu queria estar contigo agora num café, tomando um café, bebendo alguma coisa. Seria ótimo. Né? Ia durar, o Douglas ia nos odiar, porque isso aqui ia durar umas 5 horas de bate-papo. E ele tem que ficar editando. O Douglas, pobrezinho, editando tudo. Dani, me diz uma coisa, quer deixar algum recado, alguma coisa? O momento é agora, vai. Eu primeiramente quero agradecer a vocês, Universo Queer, a todo mundo que aguentou eu falando aqui 200 horas até o final. Quero pedir uma ajuda a todo mundo que está assistindo para a divulgação desse workshop, né? E porque ele é algo que eu acho que deveria ser apresentado ao máximo de pessoas possível. Porque os profissionais, primeiro, que a equipe de profissionais, que são 15 profissionais, todos de minorias representativas, né? A maioria LGBTQIA+, estão sendo remuneradas, e também a possibilidade de pessoas que não têm, às vezes, acesso a esse tipo de informação, de pedagogização, por falta de grana, tem essa chance agora. Então, ajudem a divulgar, seria bárbaro. A gente quer ter o máximo de pessoas que puder ter, assim, porque é o tipo de coisa que a gente acha que esse debate precisa sim ser visibilizado, né? Porque eu sigo nessa ideia decolonial, que é de trazer à vista tudo aquilo que a colonialidade quer esconder. Então, a colonialidade, que é embasada num sistema cis, hétero, normativo, patriarcal, machista, tudo que não é isso ele quer esconder. Branco. Né? Todas as violências. Branco, europeizado. Tudo que não é isso ele quer esconder. Seja em religião, seja em sexualidade, seja em gênero, seja, né, em conhecimento. Então tá na hora da gente virar esse jogo, né, dos nossos lugares, do que a gente chama teoricamente da nossa ferida colonial. Então tá na hora da gente virar esse jogo e mostrar que a gente existe, né? E então essa é a minha dica total, qual que seja, porque no meu curso, nos meus cursos, quem fizer vai ver, eu sempre inicio com essa reflexão de quem é você dentro desse jogo, porque todos nós, a maioria de nós, temos privilégios dentro desse jogo, né? Ou a gente é homem, ou a gente é branco, ou a gente é hétero, ou a gente é cristão, ou a gente é saudável, foda-se. Uhum. Mas também somos oprimidos em outros aspectos, né? Então, como que você joga nesse jogo? Como que você para de oprimir desse seu lugar de privilégio, né? Não se livra, né? Mas cede esse privilégio, mas também visibiliza aquele lugar que você é oprimido por outras realidades, né? Então, para que o jogo seja mais coerente, mais justo, não sei se a palavra justo adianta, mas enfim, é muito nesse lugar que eu tenho pensado. Daniel, muito obrigado. Eu amei a entrevista, esse bate-papo. Não é entrevista, é um bate-papo, né? Que por mim duraria horas. Só tenho a agradecer. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu.
Eu deixo um beijo, fiquem todas, todos e bem, e até a próxima. Beijo.